Oiê! Seja mais uma vez muito bem-vindo. Esse é o episódio 2 do Lealcast Papo de Aprovado. Eu estou aqui em Manaus. A gente segue com esse podcast itinerante, viajando pelo Brasil para conversar e conhecer histórias dos diferentões aprovados, de estudantes que foram aprovados aplicando o método Leal. E hoje eu tô aqui com essa maravilhosa da Malu, da Schneider. Tem várias formas de chamar essa menina maravilhosa. Que. Ai, não vou nem dar spoiler. Eu vou deixar você contar o que você tá fazendo da vida, mas eu vou resumir. Que realizou o sonho da vida dela e hoje faz o curso dos sonhos na Faculdade dos Sonhos. Vai, Malu, conta. Que curso que você tá fazendo e aonde você tá fazendo? Eu tô fazendo medicina na Universidade Estadual do Amazonas. Bonitinha! Coisa linda. Malu, no primeiro episódio eu entrevistei a Bia. Não por acaso a Bia é amiga da Malu? Tá. E a Bia contou sobre como pra ela foi muito imediato, assim, a aplicação do método, né? Ela tava no nível de desespero, de achar que não ia conseguir passar. Então, quando ela me viu falando de técnicas, estratégias e neurociência, ela olhou pra mim como se fosse a salvação, falou, vou aplicar o que essa mulher fala. E ela começou desde o início a aplicar. Mas eu sei que contigo a história foi diferente. Conta pra gente como é que foi seu primeiro contato ali com o método Leal e o seu processo pra implementar as estratégias. Beleza. No início, eu me senti com muita resistência. Porque quando eu tinha te visto na palestra, se aplicando sobre POP, RD, falando sobre estratégias de estudo que eu nunca tinha ouvido falar, que era método não tão tradicional como a gente já conhece, eu senti que estava indo muito de encontro com o que eu já achava que sabia sobre estudo. Bateu muito de encontro com o meu orgulho. Porque eu achava que eu sabia estudar e eu achava que o que eu entendia era suficiente. Só que, na verdade, eu não sabia nem 5% do que eu podia aprender e da minha capacidade de entender as estratégias do método Leal. É dureza, né? Eu, quando comecei a ensinar método Leal na internet, quando eu comecei, tipo, a assumir, sabe? Que eu ensinava isso, que eu entendia, que eu manjava disso. Eu não tinha dimensão do tanto que falar de estudo e aprendizagem fosse ofender algumas pessoas, sabe? Eu não tinha dimensão. Porque na minha cabeça era tão óbvio, porque aquilo era a minha vida, que, cara, olha, eu vou te ensinar aqui como é que seu cérebro aprende, vou te ensinar técnicas, coisas que tá tudo bem que você não sabe, porque a escola não ensina, e a escola não ensina porque o professor não sabe, e o professor não sabe porque ele também não aprendeu na faculdade, mesmo tendo fazendo licenciatura. Então, pra mim, era óbvio. Eu achei ingênua. Eu achei que a galera fosse olhar pra minha explicação e eu fiquei, que massa, né? E achar legal. E não foi assim. Até hoje não é assim. Eu, antes da pessoa gostar do que eu tô ensinando ou querer adotar o método Leal, parece que eu viro persona não grata, assim, sabe? Porque é ofensivo mexer numa parada muito tradicional, que é a parada do estudo. E em várias esferas, né? Às vezes o profissional ficou ofendido, então meu colega, um professor ficou ofendido porque eu tô ensinando diferente dele. Às vezes o aluno fica ofendido porque ele fala, pô, mas se ela tá ensinando o jeito de estudar e eu não conheço, então o meu jeito é errado? Não, não é errado não. Porque dá certo, porque eu tiro nota boa no colégio, então não tem como coexistir eu e essa mulher tão certo, então eu prefiro eu acreditar que eu tô certa e aí me ignora. É um rolê, bastante terapia toda quarta-feira, 2 horas da tarde, pra poder. Porque imagina você dedicar a sua vida a ensinar as pessoas a estudar, mas você, no meio do processo, entender que antes das pessoas quererem te ouvir, elas vão ficar incomodadas com o que você fala. Eu acho que eu não estava preparada pra isso no começo. E é importante trazer isso aqui, né? Que acontece com muitos estudantes e aconteceu com você também. E qual que foi o ponto de virada, Malu? Que você olhou e falou assim, ai, tá bom, vou tentar. Eu acho que o ponto de virada foi quando eu fui dar uma panorama geral na minha vida, sabe? Como você tinha falado, a gente bate muito no nosso orgulho porque, aparentemente, não saber estudar ou estudar de uma forma muito tradicional dá certo para alguns alunos. E foi no meu caso. Eu aprendi que era sentar a bunda na cadeira e estudar, é só querer estudar, como a gente ouve falar, que dá certo. Então eu ficava longas horas estudando, lendo livro, assistindo aula, ficava sem dormir, tentando entender o conteúdo. E querendo ou não, para a escola dá certo. Sim. Porque é aquele estudo a curto prazo. Então a gente estuda no dia anterior, vai para a prova, a gente tira 10, a gente tira 9,5 e tá ótimo assim pra gente funciona. Só que eu não tinha visto que eu tava dormindo mal,
que eu vivia com crise de ansiedade, que eu não tinha tempo pra mim, nem pra minha família, nem pros meus amigos e nem pro meu namorado direito eu tinha tempo. Então eu fiquei pensando, poxa, se era pra dar certo, por que o resto da minha vida não tá encaminhando do jeito que meus estudos estão encaminhando? Tem alguma coisa errada nisso? E aí foi quando, depois de muita resistência mesmo, ele foi, tá, vou dar uma chance aí pro método Leal. E aí a primeira coisa que eu peguei foi o planner, porque eu gosto muito de me organizar. Na minha cabeça eu só consigo fazer o que eu faço no dia se eu anoto antes. É como se a gente conseguisse ter uma forma mais concreta, sabe? A gente conseguisse visualizar certinho. E o seu planner encaixou muito bem com a minha vida, porque era exatamente do jeito que eu precisava. Não é algo muito cheio de frufru, muito cheio de decoração, é algo muito direto. Então era o jeitinho que eu precisava. E quando eu vi que dava certo, eu consegui fazer mais questão, eu consegui terminar de fazer minhas coisas antes do tempo que eu costumava fazer. Antes eu terminava as minhas atividades quase 11 horas da noite. E eu passei de 11 horas da noite para 7 da noite. Vou acabar tudo, ter tempo de assistir minha série e poder lanchar com meus pais, sair com meu namorado, sair com meus amigos. E eu percebi que não era só qualidade de estudo, era qualidade de vida. E quando minha qualidade de vida mudou, foi aí que eu percebi, poxa, realmente dá certo. O estudo melhorou muito mais, eu comecei a pegar muito mais conteúdo, a entender de fato, não só decorar como a escola ensina a gente, como a vida ensina. E comecei a aprender de fato e também aprender a ter uma vida muito melhor. Tá, gente. Olha, eu poderia ficar horas ouvindo. Vocês não ficam assim, não. Tipo, é tão louco, né? Quando eu vejo, assim, depoimentos, histórias como a tua... E aí, alguém que não conhece, né? A nossa bolha aqui do método Leal de estudar com base em evidências científicas, enfim. Que é um jeito diferentão de estudar. E aí, te ouve falar assim, fala, peraí, mas como é que é? Ela começou a estudar de um jeito diferente. E aí, ela ficou com mais tempo. E aí, ela ficou mais feliz. E aí, ela teve mais tranquilidade. Parece um contrassenso, porque tudo que a gente sabe sobre estudo, que é permeado no senso comum, é que para passar, quanto mais melhor. Exatamente, a gente pensa que a gente tem que ralar, que é o momento que a dor tem que ser normalizada, que é normal a gente chorar toda vez que a gente vai estudar, que é normal a gente não conseguir dormir, mas não é pra ser normal. Não é pra ser normalizado um período tão cruel assim pro vestibulando. Até porque se a gente continua com esses comportamentos, esses traumas vão se seguir pra faculdade, vão se seguir pro trabalho. E, infelizmente não para. Porque a gente segue esses mesmos comportamentos, a gente tende a repetir pro resto da nossa vida se a gente não tenta tratar eles logo no início. Total, vira padrão, né? Eu gosto muito de fazer uma comparação entre estratégia de estudo e estratégia de treino, de academia. Porque falar de estratégia de estudo ainda é tabu, não é mesmo? Eu ainda ofendo o aluno, não é mesmo, Malu? Que fala, ai, não quero, enfim. Mas vamos fazer uma comparação assim. Quando você vai pra academia, você não discute a importância do educador físico. Né? Você não discute a importância de um personal trainer. Você não discute que existe uma técnica para fazer abdominal, que existe uma técnica para fazer o stiff. Então, não dá para você sair fazendo do seu jeito, porque do seu jeito você ganha uma bela de uma lesão, né? Não dá para você, eu olhei aquele corpo ali, eu gostei do shape, vou fazer igual. A pessoa tá carregando 250 quilos, vou fazer igual. Não existe isso. Porque na academia se respeita ciência. Olha que pira. Na academia se respeita ciência. Você precisa de um atestado para começar a fazer academia. Você precisa de um educador físico formado para fazer exercício. E a parada tem técnica. Não é um rolê totalmente freestyle que eu chego lá e faço o que eu quiser. Falta ciência quando o assunto é ensinar e estudar. Tanto que a internet está recheada de pessoas bem intencionadas ensinando experiência pessoal como se fosse método. Mas não é. Mas não é. E eu levo hate e vou postar isso aqui. Aí o time vai fazer um corte e vai botar esse corte e vai acontecer o quê? Vai vir um monte de gente criticar embaixo. Ai, mas porque ela critica experiência pessoal e tá criticando a minha história. Cara, se você quer vender um curso baseado em experiência pessoal, venda, mas saiba que é irresponsabilidade. Ponto. Assume que você não tem um método. Só vai funcionar pra quem parece com você. Já passei pano demais, não tenho idade pra isso mais, sabe? Assim, já sou mãe, entendeu? Bati 34 anos já nas costas. Eu já não tenho mais esse medo
do cancelamento do hate que eu já tive no passado. E por que que eu vou continuar batendo na tecla? Que é esse tipo de prática, né, de gente ensinando com base na experiência pessoal, que faz muita gente tentar um método, bota 1 bilhão de aspas aí, um método de estudo não dá certo, e aí a pessoa vai duvidar de quem? Se eu acho que eu não sei estudar, e aí eu vejo a história de alguém, nossa, genial, passou, sei lá, em medicina na NASA, porque na USP já tá pouco pra poder vender curso depois, né? E aí que história linda de superação, e vem sempre uma história daquelas assim, ai, tinha muita dificuldade de matemática, ficou de recuperação, e vocês acreditam, né? Ficou de recuperação, reprovou, e aí vem, sei lá, uma luz divina e eu vou te ensinar como é que estuda. Não faz sentido, porque não se aplica, não é metodologia, não tem estudo, não tem grupo teste, não tem grupo controle, não é método. É experiência pessoal. Quando não dá certo, o estudante não duvida do criador do método. O estudante duvida dele mesmo. Ai, eu fico puta. Ai, eu fico... Porque olha que loucura, além de não ajudar, você ainda tem a chance de fazer a pessoa desistir de um sonho dela. Porque ela acha que ela não tem jeito, sabe? Então, eu vou continuar falando e vou continuar relevando hate sobre esse assunto, tá tudo bem, eu já aceitei. Experiência pessoal não é método e ensinar estratégias que realmente funcionam fazem isso. Mesmo que no começo, falar de estratégia de estudos dá essa sensação aí de, né, de repelir no começo. Quando você começa a usar as técnicas, você começa a ter resultado. Conta pra gente, Malu, que técnicas você mais usou e assim que você sentiu que fizeram mais diferença na sua aprovação? Beleza. Eu usava como se fosse uma tríade, sabe? Um tripézinho assim, de 3 instrumentos, entre as várias técnicas que eu adorava todas, mas eu tinha minhas preferidas, meu top 3, que era o Planner, como eu tinha falado agora, o Pop e o Case. Para resolução de questão, eu gostava muito de fazer também o RD, que eu vou falar daqui a pouco. Tá. O Planner, como eu já falei, ele era super direto, dava pra gente escrever tudo que a gente precisava. Tava ali, ele era muito nítido o que eu tinha que fazer, não tinha segredo. Era só a gente anotar, claro, não ficar enchendo linguiça. Não era preciso escrever que a gente ia acordar, que a gente ia pro banheiro. Hidratar o cabelo. Sempre tem gente assim, ai, posso botar que eu hidratei o cabelo? Que eu fiz uma Exatamente. visita não sei quem pra minha tia. Menos, estudo. Mas pior que no início eu fazia isso também, até que eu levei um puxão de orelha de você mesmo, inclusive, quando eu falei do Planner. É porque no começo é gostosinho, né? Ai, eu hidratei o cabelo, fiz uma skincare. E aí você olha pro planner, ele tá abarrotado de coisa, dá uma super sensação de que dia produtivo. Mas se for espremer e pegar só aquilo que Dá nem realmente foi estudo, não metade. deu quase nada. Exatamente, daquela falsa sensação de missão cumprida. Exato. Sendo que, na verdade, a gente não chegou ainda lá. Tá no Exato. processo, mas não chegou ainda lá. Exato. Eu gostava muito do Planner justamente por conta disso. Quando eu aprendi a fazer depois do seu puxão de orelha, eu consegui ter um nível de produtividade muito maior. E naquela produtividade que eu tenho que fazer coisa o tempo todo, mas era suficiente. Eu conseguia organizar meu tempo e viver como qualquer outra pessoa. Quando era questão mais de período próximo da prova, período de revisão. É um período que a gente fica muito nervoso, porque a gente não sabe o que a gente tá indo bem, o que a gente tá indo mal. Parece que tudo acumula, a gente fica, meu Deus, o que eu mexo agora, o que eu não mexo? A gente pega o edital, a gente lê o edital, não entende nada que tá escrito lá. Parece que a gente precisa de um tradutor, que é um monte de coisa. E aí eu falei, tá bom, vamos ver o que a Fernanda Leal fez aqui pra época de revisão, porque ela tem que ter alguma coisa pra cá. E aí eu vi que tinha o CASE, que é a correção aprofundada de simulado. E pra mim ela foi um salvador de vidas, porque eu gostava muito de ter coisa concreta. O número, tipo, eu falava, poxa, se eu tô conseguindo fazer 60 questões e corrigir bem, não só fazer, mas também corrigir bem, tô fazendo certo. A mesma coisa eu fazia com os simulados. Por exemplo, o CIS foi o vestibular que eu passei. Eu fazia vários simulados do CIS, provas antigas e simulados do cursinho que eu tava fazendo, lá no Vetor. E quando eu fazia, eu sempre pensava, poxa, a nota de corte do ano passado foi qual nota? Qual foi a nota que eu tirei? Poxa, ainda foi 5 pontos abaixo da nota de corte. Mas quanto foi a nota? E quanto que eu tirei? O que eu tô errando? Qual assunto que eu fui continuando errando, sempre cair no mesmo simulado e o mesmo assunto eu ainda tô errando? E dava pra ver isso de uma forma muito nítida, porque o CASE ele era direto. Assim como o Planner. Ele mostrava o que eu tinha acertado, qual matéria eu tinha acertado mais, se eu tinha tido um período muito longo só de erros, que a gente tem que descobrir por que a gente errou, tipo, 5 questões seguidas só de erro. Tem alguma coisa errada.
ou se a gente teve muito erro por conteúdo, ou erro por falta de atenção, interpretação. Os conteúdos que eu continuo errando, a gente anotava lá pra fazer de novo no Planner, adicionar no Planner e fazer as questões. Pra mim isso funcionava muito. Eu sempre fazia a comparação do CASE e direto do CASE eu ia pro Planner anotar o que eu tinha que fazer. Boa. E assim, tornava muito mais prático. Não era aquele negócio de mais desorganizado, não era um negócio que me dava ansiedade mais. Ver o simulado parou de ser um motivo de ansiedade e pra mim se tornou um motivo mais de motivação. O que era muito diferente antes do método, porque só de pensar em fazer a prova antiga eu me tremia todinha. E é o que eu percebo muito hoje em dia em aluno. Muito mesmo. Os alunos morrem de medo de fazer simulado, morrem de medo de fazer a prova, sendo que na real é ela que mostra o que você precisa ajustar, pô. A gente só consegue ver fazer a prova bem se a gente testou. É como você falou do embasamento científico. A gente só consegue saber se funciona se a gente testa. E só sabe quem faz, mesmo errando, mesmo acertando. E a gente erra pra caramba. A galera me perguntava como é que eu conseguia acertar tantas questões, mas o que eles não sabem é que de início eu sempre acertava, tipo, no CIS a gente tem que acertar uma média de 50 pra cima, pra medicina. Eu acertava a média de 35 no início. E, poxa, isso batia qualquer um, sabe? A gente pensar, meu Deus do céu, faltando 20 questões pra eu chegar lá. E é muito assunto até 20 questões. Mas conforme a gente vai fazendo, conforme a gente vai testando e aplicando o método, passou a ser mais motivador do que um fator estressante, justamente porque a gente conseguia ver. E vendo, a gente consegue se organizar, se organizando, a gente fica menos estressado e menos ansioso. É um ciclo. Total. É bom te ouvir falar disso, né? Porque às vezes a pessoa olha pra quem foi aprovado e conseguiu chegar na Universidade dos Sonhos e fala, ah, mas então a pessoa já nasceu pronta, né? Tipo, já tá. Não existe nascer pronto, né? Vocês estão vendo aqui a Malu falar de tirava 35, acertava 34, 35 questões pra passar em mais de 50 questões depois e conseguir chegar na universidade. Eu entendo que uma das coisas que a gente tem quando aplica o método Leal é solução pra tudo. Então você fica tão envolvido com, tá bom, eu fiz 35 questões, e agora? O próximo passo já tá lá. Ah, você vai fazer o CASE com a correção aprofundada. Você vai aplicar a legenda de prova. Ah, você vai usar a técnica CDC para leitura de comando. Como tem muitas soluções diferentes, o aluno não chega num patamar que eu acho que é desesperador, que é assim, cara, eu tô estudando o meu máximo, eu tô fazendo tudo que eu posso e não cheguei lá. Ou eu não sei mais o que fazer. Eu acho que isso é desesperador, né? Você estudar e não ver resultado. Agora, quando você tá fazendo e você tá assim, acertei 35 questões e tem na tua frente mais 4, 5 soluções pra você implementar agora, você não dá nem tempo, acredito eu, de ficar em crise existencial. Tipo, ah, e agora o que eu faço? Não, porque tá aqui, agora você vai fazer o CASE, agora a legenda, Exatamente. agora o próximo. É um passo a passo, Exato. pô. E além disso, eu vejo que desespera mais, não é nem porque eles não sabem o que fazer. É, claro, é um pouco disso também, mas é porque eles pensam, eu já tô fazendo tudo que eu posso. Mas nem sempre é tudo que você pode. É como você tá fazendo aquilo. E o como é um abismo entre o tudo, sabe? Não adianta a gente ler todo o edital, entender todas aquelas questões se você não mete uma estratégia, se você não sabe que você oscilar entre matérias exatas e humanas aceleraria o teu potencial, por exemplo, como foi o meu caso. Eu fazia na ordem a prova e eu ia de um jeito muito péssimo. Aí eu pensei, poxa, e se eu mudar minha estratégia? Isso daí já me rendeu, pelo que eu lembro, 9 questões. Caramba. E, tipo, um simulado pro outro, eu aumentei 9 questões. Poxa, por uma simples estratégia, não era nem questão de conteúdo. Era uma coisa que era muito mais psicológica do que, de fato, o nosso intelecto. Porque o aluno sabe o assunto. A questão é ele confiar mais na estratégia e confiar mais nele mesmo também. E só mudar uma coisinha, sabe? É um pontapé, assim, pra ele, de fato, iniciar o processo todo. Isso, acho que só dá pra fazer isso também, né, Malu? Só dá pra você pensar em mudar a estratégia de prova se você tá numa jornada onde você já sabe que você vai fazer a prova, corrigir a prova, que aquela nota não é fim, ela é meio, que você vai usar aquela prova para fazer uma correção aprofundada, que o erro vai virar aprendizagem, a aprendizagem vai virar acerto. Se você já tá preparado psicologicamente para passar por tudo isso e para fazer pequenos ajustes, né? A gente tem o CASE, que é essa ferramenta que você trouxe, que é de correção aprofundada, e tem o COSE, que é uma outra ferramenta de acompanhamento de simulados. E tá lá, né, uma caixinha para você anotar qual estratégia eu usei nesse simulado.
Por quê? Porque se eu troco a estratégia de um simulado para outro e eu vou ajustando pequenas coisas, eu consigo ajustar parafusos e saber aonde a coisa está diferente. Então, talvez por isso, quem tá aplicando o método, e a gente consegue ver isso pelos resultados, né? A pessoa fica tão envolvida com o ajuste de parafusos e procurando qual que é o próximo parafuso que tem que apertar, que ela não fica paralisada com essa sensação, né? Exatamente. Eu já faço tudo e ainda não passei. Então é porque o problema é comigo. Então é porque eu sou burro. Então é porque eu não vou passar. Saber que você não faz tudo. E aí você trouxe isso de uma maneira brilhante, né? Saber que o problema não é só sobre fazer tudo, porque ninguém consegue fazer tudo. É sobre o como você faz e que sempre dá pra ajustar esses parafusos, pra melhorar esse como. Tira esse peso de sou eu que não sou capaz, sou eu que não nasci com a inteligência suficiente para fazer medicina e joga isso para o método tá aqui. Eu tô ajustando o parafuso, ainda tem um monte de parafuso pra ajustar, eu vou seguir fazendo isso, porque não é uma questão de se eu vou passar. É uma questão de quando vou passar. Exatamente. E isso deixa a jornada muito mais leve, né? Eu gosto muito de falar para os meus alunos, né, da tutoria, que só não passa quem desiste. Porque é todo um processo. A gente não tem um momento de tipo, meu Deus, é esse ano ou não tem mais. Não é isso. Ou é esse mês ou não tem mais. É todo um processo e cada aluno tem um processo diferente. Até porque a gente não mede inteligência quando a gente fala de processo de aprovação. A gente fala de estratégia, a gente fala de muito do seu mindset, de verdade. Porque a gente não consegue nem fazer metade do que a gente tá fazendo se a gente estiver paralisado, como você mesmo falou. Sabe, eu acho muito importante a gente deixar muito claro que a inteligência é só metade do caminho. A outra metade é muito do que a gente tá proposto a fazer, a gente tá proposto a aprender, por exemplo, com o método Leal. Total. E aí você tava falando da sua tríade, né? Você falou do planner, Sim, aí você falou do case. E qual que era o terceiro? era o pop. Ah, Era meu tá. favorito. A Bia falou do pop, e aí a gente tava aqui, não. Então depois a gente explica o pop. Então vamos aproveitar pra explicar agora. Eu ia explicar, mas eu vou deixar você falar. Pode Ah, falar. pode deixar. Eu adoro falar sobre ele, que ele é meu favorito. O POP é procedimento operacional padrão Enem, mas ele pode ser utilizado em qualquer pré-vestibular. Ele é como se fosse, na linguagem de academia, um pré-treino, sabe? Ele ajuda a gente a potencializar a nossa estratégia, a potencializar os nossos resultados. Eu gostava de aplicar eles nos simulados para ver se surtia efeito e realmente surtia, sabe? Eu tinha muito problema com ansiedade. E ajudou bastante justamente porque ele tem um detalhe que é exercício de respiração. Ele tem outros, mas eu gostava bastante do exercício de respiração junto com a pose de poder, porque é ciência. O jeito que a gente respira ajuda muito mais a nosso cérebro ter oxigenação. Eu lembro que teve até uma palestra que você falou disso e foi aí que eu comecei a aplicar o POP, justamente porque eu não tinha parado pra pensar, pô, se eu respirar de fato, meu cérebro oxigena mais. E parece uma besteira, mas de fato é pura ciência, é uma coisa que a gente nem percebe, porque a gente tá tão abarrotado de coisa que a última coisa que a gente pensa é de forma racional. Parece que é um detalhezinho, né? Eu não sei É. se eu te contei essa história. Eu criei essa estratégia do pop, e uma parte dela é a respiração, né? Que é a respiração de prova, depois de 4 desmaios, né? Ah, Depois de 4 desmaios, porque olha a treta. meu Deus. Eu queria muito voltar a fazer academia, eu tinha engordado muito depois que a Malu nasceu. Minha Malu, é muita Malu. E aí, não tinha tempo pra fazer academia, eu não conseguia me organizar pra ir. E a minha irmã tem uma amiga que é atleta, campeã, sei lá, mundial de Muay Thai. E ela falou, cara, eu vou trazer essa minha amiga que é profissional, a gente compra um tatame, a minha casa tem um quintal grande, a gente faz aula em Aham. casa. Falei, fechado. Aí comprou os tatames, organizou pra fazer aula. Na primeira aula, logo tinha um negócio de dar chute. Você já fez aula de Muay Thai? Já. É maravilhoso, porque você chuta naquela parada e estrala, né? Faz tipo, pá! E você Sim. fica tipo, eu sou o Hulk. Aí, beleza, começamos a fazer, dei o primeiro chute. E eu fiz balé minha vida inteira, dancei profissionalmente. Então, eu consigo fazer um chute alto. Eu chutei e ganhei um elogio da teacher. Ela virou pra mim e falou, cara, que massa, que essa perna alta, não sei o quê. Ixi, o ego foi lá em cima. Aí, mana, olha, o tal do ego, né? Aí eu falei, bom, se eu dei um chute aqui, eu não vou poder abaixar essa perna agora, porque eu tô me sentindo muito Muay Thaizeira e tudo mais. Fiz os 8 chutes, só que, cara, lá pela metade da aula, eu desmaiei. Meu Deus. E boquei, porque eu tava sedentária, e pensamos,
Faz parte. Uhum. É um A processo. professora não ficou lá muito confortável, porque ter um aluno desmaiando é meio ruim. Corta pro segundo dia de aula. Eu desmaiei de novo. Meu Deus do céu. Terceiro dia de aula. Desmaiou de novo. Eu desmaiei de novo. Na quarta aula, eu já tava assim... Será que é isso mesmo que você quer fazer? Porque talvez Muay Thai não seja para todo mundo. E aí, na quarta aula, eu quase... Mas eu não desmaiei de desligar. Eu só precisei deitar, porque a pressão baixou. Mas a gente entendeu o motivo. É porque eu tava tão concentrada, tão focada em dar um chute alto, que eu tava fazendo assim, ó. Ao invés de chutar e soltar a respiração, né? O que eu tava fazendo? Porque eu sou do balé clássico, gente. Eu não manjo de negócio de luta. Eu tava fazendo assim, eu tava puxando o ar, aí travando a respiração. E chutava. Várias e várias vezes sem respirar. 8 chutes seguidos sem respirar. Depois da crise toda da aula, que a gente entendeu, e a professora olhou pra minha cara e falou, mas você não tá respirando? E eu, o quê? Tipo, não tava respirando. Aí, quem faz luta vai olhar e falar, gente, mas não é óbvio? Tipo, sua louca, não é óbvio que você tem que respirar? Quando você tá muito concentrado, muito focado, você diminui a frequência. Aí não fica tão óbvio assim. Aí não fica tão óbvio assim, né? Então, passou esse negócio, eu fiquei com isso na cabeça. E aí, eu sempre penso em vocês, né, cara? A minha cabeça funciona assim. Eu sempre penso em como é que o que eu tô vivendo é aplicável pro contexto de vocês. E aí, eu pensei nisso no contexto de prova. Porque na época que eu era professora da Federal, eu fiscalizei muitas provas de concurso, de Enem, de vestibular. E eu lembro que tinha gente que desmaiava, tinha gente que dormia. E eu fiquei pensando nisso, né? Será que fazendo prova... Será que se esse aluno estiver muito concentrado, ele não diminui a frequência cardíaca, né? A respiração num nível que ele pode ficar sonolento, que ele pode diminuir performance? Aí veio a respiração de prova, que é aquele lance de inspirar e expirar. Sim, a respiração diafragmática, todo aquele Exato, processo. entre cada questão. E veio uma parte da estrutura do pop, né? Que você estava trazendo aqui, né? A postura de poder da professora Amy Sim. Cuddy, da Universidade de Harvard, uma loira Maravilhosa. maravilhosa. Ela patina e dá aula em Harvard, ela é uma coisa. Que ela tem todo um processo de pesquisa sobre o quanto a postura corporal interfere na maneira que o corpo faz uma leitura de quem somos e de o quanto estamos confiantes ou não, né? Então, o ombro pra trás, o queixo pra cima, não é um papo motivacional, é ciência. Você coloca-se numa postura de poder e o seu cérebro entende que você tá mais confiante. Não funciona assim. Então, a postura de poder, a respiração diafragmática, que ao invés de você respirar por aqui, né? Curtinho, você respira expandindo o abdômen e contraindo, assim, você vai ali usar mais da capacidade do seu pulmão e direcionar pensamento. E aí vem muita perspectiva de atleta na minha cabeça, né? Um lutador de MMA não vai entrar numa luta, um lutador de UFC, uma ginasta, uma bailarina, que é a minha história. Você não vai entrar no palco de um festival e minutos antes vai bater um papo com alguém. Porque você não pode correr o risco de alguém te falar uma merda que te desvia. Não, né? Não pode acontecer. Você não pode ouvir uma crítica um segundo antes de entrar no palco. Então, minutos antes de entrar no palco, você precisa estar concentrado, sozinho. Aquela coisa, Simone Biles, Michael Phelps. Eu falei, cara, por que não trazer essa experiência que pro esporte já é comum pra rotina de um vestibulando? Aí nasceu o POP, o procedimento operacional padrão Enem. Pensar nos motivos que eu tenho pra me sentir confiante, pensar nas matérias que eu domino, pensar nos meus melhores eus, né? Os momentos que eu me senti orgulhoso de ser quem eu sou. Fazer isso com uma respiração diafragmática e uma postura de poder. Aí veio a ideia, por que não treinar isso antes? Porque fazer só na hora tem impacto. Mas se você faz isso antes, com frequência, sempre que vai fazer prova, você vai ganhar uma intimidade muito maior com os pensamentos, fica muito né? mais natural, pô. Até porque, voltando no assunto de que estudar é como se fosse pra academia, no papo de atleta, querendo ou não, vestibulando tem um treinamento muito parecido com o atleta mesmo. Não é só você vai no vestibular sem nem entender como é que é a prova. Você pode ir, mas você vai ficar nervoso pra caramba. A chance de dar certo é muito pequena. Você treina todo dia, desde o início do ano, pra chegar naquela fase. Assim como qualquer atleta. Então, como qualquer atleta, você tem que ter uma preparação correta. Eu acho essa comparação incrível, porque assim que comecei a pensar, né, eu me sentia, né? Nossa, eu tenho... Muito atleta de alta performance, de estudo. Exatamente, com certeza. Eu falava estudiosa, assim, né? Estudava só sobre neurociência. Eu acho isso incrível, de verdade. E eu acho muito legal a parte da pose de poder, porque eu até parei pra estudar sobre como que ela
entendeu que a pose de poder atuava sobre a gente, e como você falou, a questão da confiança, e realmente, não é nem questão do que a gente passa pro outro, mas o que a gente passa pra nós mesmos. Então, quando eu comecei a fazer, eu fazia isso no banheiro do cursinho, ou eu fazia no banheiro do local de prova. E era muito engraçado, porque no box não tinha espaço, né? E a gente precisa se ver, querendo ou não. Aham. Então, eu fazia na frente do espelho do banheiro. E aí, sempre tá passando alguma aluna, e aí elas passavam, eu tava lá, com a minha pose de poder Do bem assim. nada, que plena. É que nem uma super-heroína. Eu me sentia a senhora incrível ali. E ela olhava assim e ficava, meu Deus, Tá muito doida. que maluco que tá passando aqui. E dava certo. E eu ficava lá uns 10 minutos só na pose de poder assim. Sustentando, né? Sustentando, tentando não rir da menina, me olhando que nem eu fosse uma maluca. Maravilhosa. Mas valia muito a pena. Valia total a pena, porque eu chegava de jeito muito mais calma. E assim, todo mundo sabe como é o dia antes da prova. Tem gente que gosta de entrar muito antes. Eu gostava de entrar faltando pouco tempo, porque quando eu entrava muito antes, eu perdia a noção do tempo. Aí ficava ansiosa, batia a perna, ficava, meu Deus, que horas são? A gente não pode usar relógio, né? A gente ficava, meu Deus, perdi a noção do tempo, não sei o que eu vou fazer mais. Por isso você fazia fora. Entendi. Exatamente. Eu fazia fora justamente pra pegar esse tempo e chegava geralmente 15 minutos antes. Porque aí na minha cabeça já, de tanto que eu treinei prova, minha cabeça já entendia quantos 15 minutos eram. Uhum. Então, nos meus 15 minutos, eu pensava nos assuntos que eu dominava. Eu fazia metade do pop fora e metade do pop dentro. Entendi, legal. A respiração e a pose de poder eu fazia fora. E quando eu entrava, eu fazia... As rotinas de pensamento, né? os melhores eus e principalmente os assuntos que eu dominava. E eu não me permitia pensar nos assuntos que eu não sabia. Perfeito. A minha mãe é professora, né? Então, ela entende bastante disso. Tanto que quando você foi dar palestra, ela adorou. Porque minha mãe é professora de adolescente justamente do 3º ano. Então, ela sabe como é que é essa atenção para vestibular. Então, ela me via nervosa com os assuntos que eu não sabia. Ela chegava, Maria, não adianta você pensar nos assuntos que você não sabe. Pensa que você, poxa, estudou tanto assunto, não tem como cair um assunto que você não sabe. Vai cair o que você sabe. E é justamente o que você fala no pop. A gente pensa no assunto que a gente domina. Porque no que vai ajudar a gente a pensar, poxa, um assunto de codominância que eu não estudei direito em genética vai cair justamente no CIS só porque eu não estudei. Não, a gente não é tão especial assim. E aumentar o nível de desespero na véspera, né? Exatamente. Ai, Não maravilhoso. tem por que fazer isso, sabe? É um jeito do nosso cérebro meio que auto-sabotar a gente, querendo ou não. E a gente nem percebe, porque Total, é total. completamente naturalizado pra gente. Tipo, quando a gente faz, já indo pro exercício, né? Que eu gostava de fazer muito RD, que eu já ia te comentar. Quando a gente faz exercício, eu tinha, antes do método legal, um negócio de... Quando eu ia corrigir, eu errava a questão. E na hora eu pensava, meu Deus, que burra. E era, meu Deus, que burra, que idiota, como é que eu fui errar isso? Em cada questão que passava. E eu evitava fazer questão justamente para eu não ter esse pensamento antes de aplicar o método. E aí piorava só porque eu não aplicava a questão, não fazia questão, então não treinava. Só que o início desse não fazer questão não era preguiça, não era procrastinação, era o medo do que eu ia pensar de mim mesma. Não é nem o que os outros pensam da gente. O auto-julgamento mesmo, né? O auto-julgamento é uma coisa que todo mundo tem, e principalmente vestibulando. Porque a gente pensa que vestibulando não pode errar. E a gente tem que acertar o máximo que a gente consegue, e pra gente o máximo é tudo. E não pode ser o mínimo, tipo, tirando tudo. Tem que ser 100%. Então, quando a gente espera, poxa, eu vou acertar 10 de 10 exercícios que eu separei aqui, eu acerto 7, aquelas 3 questões ficavam martelando na minha cabeça a noite inteira. E aí eu não dormia. Não vou passar. Exatamente, eu ficava nisso e era péssimo. E aí, já entrando no RD, na resolução direta, foi quando me ajudou. Não só na estratégia de fazer questões direto num estilo de vestibular, mas no pensamento em si. Porque, querendo ou não, a gente teve que começar a se controlar. Eu tive que começar a me controlar. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em física. E eu adoro falar que eu tinha dificuldade em física porque foi uma reviravolta pra mim. Eu odiava física, mas depois que eu apliquei a método Leal, eu gabaritei física no CIS. Gente, saber estudar muda tudo. Muda tudo. Porque é isso, né? Exatamente. Era uma dificuldade que você tinha em física, não porque você tem dificuldade em física. Pelo simples fato que você não sabia estudar física. Exatamente. E eu não era nenhuma gênia, assim, meu Deus, eu sei tudo de exatas. Não, eu era uma pessoa normal, só que tinha muita insegurança com física. E aí eu travava no meio da questão, mesmo eu sabendo o assunto. Aí eu travava, errava e automaticamente já pensava, meu Deus, que burra, não vou passar, porque vou zerar a física no CIS. Volta, né? Cabeça.
Exatamente. E aí, quando eu comecei a melhorar esse pensamento, era aquela autorregulação. Primeiro eu treinei com 5 questões. E aí, é a parte que o vestibulando não gosta, né? Que é treinar o que a gente não gosta. Quando a gente fala de fazer questão, eu tenho estudo de grana, então eu sempre falo da questão da realização de questões, porque, pelo menos aqui em Manaus, poucas pessoas fazem questão pra estudar. E é uma coisa que eu bato muito na tecla nesse meu estudo de grão. Aí eu falo sobre fazer as questões, principalmente do que você não gosta, do que você tem dificuldade, pra você treinar e perder o medo. Sim. Porque a gente cria muito uma barreira sobre isso. Aí, eu não gosto porque eu erro. E eu me sinto mal. Mas isso vai fazer parte do seu processo. Ninguém começa uma coisa que você não gosta já acertando tudo. A gente tem que passar pelo desconfortável até chegar na parte que a gente vai gostar, vai curtir o processo. Isso faz parte de qualquer um. Não é porque que a gente tem que fazer que é legal. Total. Ele é necessário. Não 100% legal. Tipo, fazer o planner. Planner a gente não faz porque é bonitinho. A gente faz porque a gente tem que registrar todos os dias. Não é só diversão, é principalmente disciplina. Total. Faz muito sentido. Eu vou deixar um spoiler, então, pro próximo episódio. Pra quem quer entender esse negócio de RD. A Bia falou sobre isso, a Malu falou sobre isso. Então, no episódio 3, a gente vai explicar com mais detalhes como é que funciona o tal do RD. Já que a gente explicou aqui como é que funciona o POP. E, Malu, eu queria muito que você deixasse. Eu tenho pedido sempre um conselho. Pra quem tá nessa pira do vestibular e talvez esteja naquela ideia, né? Ah, mas eu já faço tudo. E eu não tenho resultado. Que conselho você deixa pra essa pessoa? Eu acho que é sempre bom a gente olhar muito pra nossa vida, não só vestibular. Porque quando a gente entra no meio de vestibular, principalmente no ensino médio, a nossa vida se volta só pra isso. E quando a gente só pensa em vestibular, a gente deixa muita parte da nossa vida marginalizada. A gente não pensa no nosso sono, a gente não pensa na nossa qualidade de vida, a gente não pensa na nossa própria felicidade. E, na verdade, isso tá muito linkado em como a gente vai estudar. A gente não começa fazendo um vestibular bom se a gente não dormiu bem. A gente não começa estudando certo, a gente não começa entendendo o assunto se a gente brigou com nossos pais porque a gente não tá passando tempo suficiente com eles. Então é sempre bom a gente sempre olhar todas as partes da nossa vida, porque, querendo ou não, o estudo é sobre isso. É você ter uma qualidade de vida enquanto você estuda. E garanto que esse processo não é pra ser doloroso. Ele não é pra ser cruel, ele não é pra ser casca dura e nem faca na caveira, como todo mundo fala. Ai, eu odeio quando falam isso. Eu acho que o processo de vestibular, ele é muito de um amadurecimento que faz parte da vida de todo mundo. Poxa, é o teu sonho, não tem porquê você sangrar tanto, você chorar tanto por uma coisa que no final você vai estar feliz sobre isso. Sabe? Claro, decepções fazem parte do processo. Ninguém começa acertando tudo como a gente mesma que falou. Mas a gente tem que saber aproveitar, principalmente todo aprendizado que a gente vai receber. Como eu falei, na RD, a gente aprende a não se autocobrar tanto. A gente aprende a regular o que tá na nossa cabeça e isso influencia pro resto da minha vida, pro resto da sua vida. A gente aprende no POP a entender mais sobre a nossa ansiedade, a conseguir criar um ambiente olhando a nossa cabeça quando a gente tá num momento de tensão, ou antes de vestibular, mas no futuro, uma futura entrevista de emprego, por exemplo. Eu facilmente usaria o POP no futuro. Ou, por exemplo, o Planner. Que eu, inclusive, uso até hoje o Planner da Fernanda na minha própria faculdade. Então, assim, é muito legal parar pra pensar nisso, que vestibular não é só sobre vestibular de fato. Ele é sobre o resto da nossa vida. E o jeito que a gente aplica nele, a gente vai aplicar no futuro. Então é sempre bom pensar que, já que tu tá fazendo vestibular agora, tenta aplicar de um jeito melhor. De um jeito que a tua qualidade de vida vai ser muito mais proveitosa, como foi a minha quando eu aprendi com o método Leal. Ah, meu Deus, eu aguento. Malu, obrigada. Tô Por muito nada, feliz. Fê. Segundo episódio, tá com você aqui. Muito, muito, muito feliz. E pra quem acompanha a gente aqui, a gente volta no terceiro episódio com mais uma diferentona aprovada e falando, dentre outras coisas, sobre esse tal de RD. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente!